Bom dia a todos. Em nome de Deus, dou por aberta a presente audiência pública com representantes da comunidade para a apresentação da avaliação de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Já se encontra na mesa aqui comigo a senhora Noemi Correia Moreira. Quero dar as boas-vindas a todos, desejando a todos uma boa audiência e com êxito. Coloco à disposição, então, a senhora Noeli a palavra, a fim de fazer a apresentação da avaliação de metas do primeiro quadrimestre de 2020. Bom dia, Noeli. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos apresentar, então, o relatório de avaliação de metas do primeiro quadrimestre de 2020. Esse relatório ele é efetuado com dados de balancetes de receita, balancetes de despesas, relatórios resumidos e PAD, que vai ao Tribunal de Contas. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020, demonstrado em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os números são originários dos relatórios resumidos da execução orçamentária do primeiro e do segundo bimestre de 2020. E, para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhado dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa. Cumpre informar que, em razão de a população do município ser inferior a 50 mil habitantes, e de acordo com o artigo 63 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, optamos pela divulgação semestral dos demonstrativos de que tratam o artigo 53 e 54 da mesma lei. Assim, a presente avaliação fica circunscrita à análise do balanço orçamentário e do demonstrativo da execução das despesas por função, subfunção, publicados no primeiro e no segundo bimestres de 2020. Com relação à receita, segundo o balanço orçamentário da receita, o total previsto, que corresponde ao somatório das receitas correntes e de capital, excluído as deduções da receita, foi estimado na Lei do Orçamento para o exercício de 2020 o montante de R$ 145.784.089,36. A receita efetivada no período de janeiro a abril de 2020 foi de R$ 50.365.530,25, tendo sido arrecadado, portanto, 34,55% da meta anual. Comparada à projeção para o período, no valor de R$ 48.277.177,06, constante na programação financeira, que considerou as reestimativas de receitas, demonstra-se um superávit de 4,34% do programado. Este desempenho foi propiciado pelo resultado positivo das receitas tributárias, transferências correntes e receitas intra-orçamentárias, que atingiram os percentuais de realização equivalente a 129,95%, 105,43% e 189,5%, respectivamente, da programação para o período, e 44,2%, 35,71% e 55,15%, respectivamente, da programação anual. O total das receitas correntes prevista para o período considerado, janeiro a abril, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 49.778.000
145,94. Os valores realizados correspondem a R$ 56.313.719,98, superando 13,13% da meta estabelecida. Neste grupo, as receitas mais significativas são as receitas tributárias, as transferências correntes, que figuram, respectivamente, com 15,82% e 75% do total da receita orçamentária realizada, sobressaindo-se o bom desempenho das receitas tributárias, que apresentaram variação positiva de 129,95% em relação ao previsto para o período, correspondendo a 44,2% do valor projetado para o exercício. As receitas intraorçamentárias tiveram uma variação substancial de 189,5%, devido ao adiantamento das parcelas do acordo do parcelamento do RPPS do plano financeiro. As receitas de capital alcançaram 1,54% do programado para o período, que foi de R$ 3.577.633,66. Conforme balancete divulgado, a receita tributária atingiu, até o final do quadrimestre em análise, um montante de R$ 7.970.363,33, que, confrontada com a previsão constante na programação financeira, que era de R$ 6.133.239,61, representa uma realização de 129,95% da projeção para o período e 44,2% do valor estimado para o ano. O IPTU arrecadou 64,18% da meta anual, ou seja, previa-se o ingresso de R$ 5.867.917,10, tendo sido arrecadados R$ 3.766.030,63. A arrecadação dessa receita tem relação direta com o valor venal dos imóveis. Do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, para o qual havia uma projeção de R$ 1.930.462,30 para o ano, acumulou-se uma arrecadação de R$ 478.892,98, 24,81% do previsto para 2020. Em relação ao ISS-QN, a arrecadação do período foi de R$ 1.643.725,72, o que representa 31,3% da previsão. As taxas apresentam um ingresso de R$ 745.225,50, contra uma projeção de R$ 1.733.011,90. Arrecadou-se, portanto, 43% da meta anual. As receitas de contribuições acumularam no ano, até o mês de abril, o valor de R$ 2.562.549,07, correspondendo a 29,19% da previsão anual. As receitas mais expressivas nesse grupo, decorrentes de contribuições dos servidores ativos do RPPS, registraram uma arrecadação de R$ 1.594.906,10, correspondendo a 30,38% da projeção anual. No grupo das transferências correntes da União, o item mais significativo refere às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, que totalizou R$ 9.632.024,62 no período,
correspondendo a 31,72% da previsão anual. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenadoria de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional, STN. As transferências da União demonstram um total realizado de 34,50%, em comparação à projeção para o ano, correspondendo a R$ 14.584.782,64. Nas transferências do Estado, deve ser destacada a participação do município no ICMS, cujos valores transferidos ao município no período em análise foram de R$ 9.940.857,65, ou seja, 30,84% da expectativa anual, que é de R$ 32.229.134,80. Com relação à despesa, considerando todas as fontes de recurso, a despesa total liquidada, nela incluídas as transferências da cota patronal para o RPPS, no período de janeiro a abril de 2020, apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Em valores acumulados, a correlação despesa total-receita total foi de 86%, demonstrando um superávit na execução orçamentária de R$ 7.107.622,38. Este resultado permite confirmar o atingimento das metas programadas para o período. As despesas liquidadas, considerando as operações intraorçamentárias, transferências patronais para o RPPS, no acumulado do ano até abril de 2020, totalizaram R$ 43.257.907,87, valor equivalente a 69,34% da previsão para o período. O total das despesas correntes realizadas foi de R$ 39.831.769,09, correspondendo a 72,14% da projeção. As despesas de capital totalizaram R$ 3.436.138,78, inferior ao valor projetado para o período, de R$ 7.176.606,67, representando 47,74% do programado. Os juros e encargos da dívida, que englobam pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de créditos e de outros compromissos de longo prazo, somaram R$ 1.584.142,18, correspondendo a 235,66% do total programado para o período. Já as despesas com amortização da dívida, com valor de R$ 2.768.941,16, representam um desembolso correspondente a 205,96% do total programado. Os altos valores executados com relação ao programado deve-se à antecipação de parcelamentos do plano financeiro do RPPS. Conforme demonstrativo específico divulgado no relatório resumido da execução orçamentária, as despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino apuradas conforme o parecer coletivo 001 de 2003 do Tribunal de Contas do Estado, no acumulado do ano, totalizaram R$ 7.499.828,73, o que corresponde a 25,79% da receita de impostos e transferências. Observa-se, nesse caso, que o município, neste primeiro quadrimestre, ultrapassou o limite de 25% estabelecido pela Constituição Federal.
Cabe ainda destacar que, de acordo com o artigo 22 da Lei Federal 11.494 de 2007, uma parcela não inferior a 60% do total recebido desses recursos deve ser aplicada na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício na rede pública. Neste quesito, e de acordo com os relatórios publicados, o município despendeu, até o final do quadrimestre em análise, o montante de R$ 8.079.689,68, o que corresponde a 88,69% dos recursos do referido fundo, atendendo ao dispositivo legal supracitado. Já os gastos com saúde, conforme demonstrativo específico divulgado no relatório resumido da execução orçamentária, atingiram um montante de R$ 4.827.035,82, o que corresponde a 16,60% sobre a receita líquida de impostos e transferências. Observa-se, portanto, o cumprimento do limite de 15% estabelecido na Lei Complementar 141 de 2012. Concluímos que os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite dos gastos estabelecidos na programação financeira foram atendidos, evidenciando, assim, a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária para fins de atingimento das metas fiscais, assim como para o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Era essa a nossa apresentação da avaliação de metas do primeiro quadrimestre de 2020. Obrigado a todos. Muito obrigado, Noeli. E devido à pandemia e à resolução da casa aqui, né, não podendo para que o público se faça presente nesta audiência, então não teremos aí questionamentos. E, como membro da COFIUR, estou aqui representando também a presidente desta comissão, a vereadora Márcia Lucas, nesta audiência pública. Coloco a palavra à senhora Noeli, a fim de fazer as suas considerações finais. As considerações são relativas a essa apresentação que eu fiz, que nesse primeiro quadrimestre a gente pode demonstrar que estamos atingindo, ali colocando a questão do RPPS, que a gente é uma preocupação, acho que de todos, né? E que a gente teve que adiantar os parcelamentos do RPPS para que se conseguisse cumprir com os pagamentos dos aposentados, com relação ao plano financeiro, o que daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque a situação agora já começa o plano já se extinguiu, então essa é uma observação que inclusive eu coloquei no relatório, que é uma preocupação nossa para cumprir daqui para frente, mas aí é questão de gestão, a gente não sabe como vai ser. Seria isso. Ok, muito obrigado. Obrigado, agradeço a todos que nos acompanharam pela TV Web. Nada mais havendo a tratar, agradeço o comparecimento de todos e dou por encerrada a presente sessão, né, de audiência pública. Muito bem.